Nossa Senhora pede 15 minutos de meditação da palavra, portanto não vou me estender. Me ajuda aí, Carol. Por que será que Nossa Senhora pede, dentre os 4 atos reparadores, a meditação da palavra? Porque ela sabia que já naquele tempo no qual ela pediu essa meditação, o mundo já atravessava uma certa inclinação ao produtivismo, ao consumismo, à exteriorização, ou seja, as pessoas foram se perdendo nos afazeres. O mundo estava vivendo aquela fase da industrialização, né? Onde a vida interior tendia a ficar para trás. Se naquele tempo, 1925, imagine hoje, né? Então Nossa Senhora pede essa meditação da palavra porque ela quer que voltemos um pouco a olhar para dentro de nós e cuidemos da nossa vida interior. Como é que está a sua vida interior? E por quê? A Gaudium et Spes, a Carol gosta muito dessa palavra, né, Carol? Desse trechozinho que diz assim: é somente no mistério de Cristo que o mistério do homem é revelado. Se você quer se conhecer, procure a Cristo na palavra, porque Ele lhe revela quem você é verdadeiramente para Ele. Quem você é verdadeiramente como pessoa, né? Qual o sentido da sua existência, quem você é. Porque hoje em dia o mundo passa também por um período, um processo onde as pessoas perderam o sentido da sua identidade. E as pessoas perderam o sentido da sua dignidade de filho de Deus. O próprio inimigo vai fazendo isso, vai tirando essa beleza de nós. Nós somos filhos amados. E Cristo, Ele quer nos ensinar. Ele quer fazer com que, olhando para dentro do nosso interior, nós assumamos aquilo que verdadeiramente somos para Ele. Somente Cristo pode lhe revelar aquilo que você é. Muitas vezes a gente pergunta para as pessoas: mas e isso? O que você pensa de mim? Ajuda um pouco, mas a essência, a verdade completa, plena só no céu, né? É só o Cristo que pode nos dar. Então vamos fechar um pouquinho os nossos olhos. Na medida que eu vou proclamando essa palavra, você vai deixando que o próprio Cristo vá trabalhando no seu coração por intercessão de Nossa Senhora. Vamos meditar o 5º mistério doloroso, porque estamos na Quaresma. No mês que vem, em abril, já vamos estar na ressurreição, e a gente medita a ressurreição. Mas, sobretudo, no mistério doloroso da crucifixão existe uma graça, um mistério muito profundo, que revela o amor de Deus, o amor trinitário expresso em Cristo. Ele que desceu para nos redimir, dando a sua vida, o quanto que Cristo sofreu. Então vamos deixar que essa palavra dê frutos. Escutemos. O Evangelho é segundo São João 19, de 17 a 37, diz assim: então eles tomaram a Jesus, e ele saiu carregando a sua cruz, e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico chamado Gólgota, onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareu, o Rei dos Judeus. Este letreiro, muitos judeus o leram, porque o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram então a Pilatos, os chefes dos sacerdotes dos judeus: não escrevas o Rei dos Judeus, mas este homem disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram as suas roupas e repartiram em 4 partes, uma para cada lado. E a túnica? Ora, a túnica era sem costura, tecida como uma só peça, de alto a baixo. Disseram entre si: não a rasguemos, mas tiremos a sorte, para ver com quem ficará. Isso a fim de se cumprir a escritura que diz: repartiram entre si minhas roupas e sortearam minha veste. Foi o que fizeram os soldados. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe perto dela, o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a escritura até o fim: tenho sede.
Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de hisopo, levaram-na à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era a preparação para a Páscoa, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, pediram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e depois do outro, que fora crucificado com ele. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais, pois isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nem um osso lhe será quebrado. E uma outra Escritura diz ainda: olharão para aqueles que transpassaram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quero destacar alguns pontos desse evangelho riquíssimo, onde nós meditamos na crucifixão de Jesus. A sua grande hora, conforme ele diz nesse evangelho de João, né? Nas bodas de Caná, quando Maria diz para ele fazer o milagre, ele fala: minha hora ainda não chegou. Ou seja, a hora da grande revelação. Ali ele se revela como Messias nas bodas de Caná. Mas essa sua grande hora, ele se revela como Deus. Jesus é revelado porque aqui muitos reconhecem a sua divindade. Vai dizer o evangelho de São Marcos, daquele soldado romano que diz, né, que esse verdadeiramente era o Filho de Deus, era um homem diferente. São Lucas também traz essa afirmação na boca de um pagão, não na boca de um judeu. Que coisa interessante. E eu quero destacar essa parte aqui que diz que Jesus foi crucificado fora da cidade, em Jerusalém. E o letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. São Tomás de Aquino vai trazer uma explicação muito profunda com relação a essa explicação na qual Jesus prefere morrer em Jerusalém para que muitos vissem, né, a sua humilhação grandiosa. Tanto que aqui várias pessoas podiam compreender, né? Aquele letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. São Tomás vai dizer assim, que Jesus escolhe nascer em Belém, porque Belém era uma cidade pequenina, conforme já tinha profetizado Miqueias, né? E tu, Belém, né, não será somente a mais pequenina entre as cidades. Vai falar da importância de Belém, mas Jesus quis ser humilde, ele quis expressar essa importância da humildade para não se orgulhar de ter nascido nas grandes capitais ou na grande capital de Jerusalém. Tantas vezes as pessoas que nascem, não estou querendo aqui condenar nem julgar ninguém, mas é um exemplo de Jesus. A gente se orgulha, né, de tantas coisas que são insignificantes. E por que ele escolhe morrer em Jerusalém e ficar ali naquele lugar onde muitas pessoas passavam, para que o seu sofrimento ele fosse mais exposto e assim a sua humilhação fosse maior? Não é forte isso? Ele nos mostra a humildade no seu nascimento, o desprendimento, e na sua paixão, na sua entrega também. Ele reforça essa humildade. Que o seu sofrimento ele precisaria salvar em todos os sentidos a humanidade. E eu também quero destacar essa parte aqui onde Jesus fala da sua Santíssima Mãe. Os teólogos da igreja vão dizer o seguinte, que Jesus primeiro, vejam bem, entrega o filho à mãe. Ele não entrega primeiro, eis aí a tua mãe. Ele diz, mulher, eis o teu filho. Ali acontece a instituição da maternidade espiritual de Maria. Vejam que mistério. Nos evangelhos a gente vai ver que existem narrações onde Maria vai atrás de Jesus, né? E ele vai dizer assim, quem é meu irmão, quem é minha família, quem é minha mãe? Aqueles que fazem a vontade de Deus e a colocam em prática. Ele quer dizer que Maria é essa grande discípula. Ele prepara Maria, vai dizer o Papa João Paulo II na Redemptoris Mater, na sua encíclica, uma das encíclicas mais bonitas que a igreja traz sobre Nossa Senhora. Ele vai dizer que os evangelhos, eles narram a trajetória
desenvolvimento espiritual de Nossa Senhora, porque ela foi um ser humano como nós, para preparar para esse grande momento, onde Jesus entrega a humanidade em suas mãos, como mãe. Ele diz assim: eis aí o teu filho. E a gente sabe que a Sagrada Escritura, por trás de cada letra, cada vírgula, existe uma interpretação teológica. E Jesus, na sua infinita misericórdia, quis contar com a igreja, com os padres da igreja. A gente sabe que naquele tempo inicial existia o tempo dos padres, né? Os padres do deserto, os padres da igreja. E eles sistematizaram, fundamentaram a teologia e trouxeram essa explicação para nós, né? De que ali Jesus institui Maria como mãe da humanidade. Eis aí o teu filho. Aí depois ele vai dizer para o filho: eis aí a tua mãe. Cuidado entre a mãe e o filho ali, cristão, discípulo amado, como representante de mim e de você, representante de todos nós, que João levou para a sua casa, para dizer dessa intimidade que precisamos ter com Nossa Senhora. E também eu quero destacar essa parte aqui muito forte do Evangelho, que vai dizer assim: chegando a Jesus e vendo-o já morto, os soldados não lhes quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Olha aqui, isso tem uma interpretação teológica muito profunda. Os padres da igreja vão dizer que ali nasce a igreja. O sangue como símbolo da Eucaristia, como evocação da Eucaristia, que nos mantém, que nos alimenta diariamente. O sangue de Cristo que mantém a igreja viva, tanto que dos 7 sacramentos é o sacramento que traz a presença real, viva de Jesus. É um sacramento um pouco diferenciado. Os outros também trazem Jesus, essa ação divina de Jesus, mas a Eucaristia traz a presença real, viva. Jesus está ali, transubstanciado no seu pão, no pão como carne e no sangue, como no vinho como sangue. É um mistério profundo. E ali os padres da igreja vão dizer, né, que nasce a igreja. A igreja nasceu da cruz de Cristo e colocou-se em movimento no dia de Pentecostes. É bonito isso? Quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, Jesus os envia, coloca a sua igreja em movimento. Jesus nos convida, meus irmãos, também a refletir um pouquinho como é que está a nossa vida como filhos da igreja. Nesse dia onde somos chamados a meditar um pouquinho no mistério, feche os seus olhos, no mistério da sua paixão e morte de cruz. Nós somos chamados também a olhar para nós, para percebermos o nosso comprometimento como filhos de Deus, como filhos da igreja. E Jesus mostra também um grande testemunho nessa crucifixão, que eu queria deixar para que pudéssemos levar para casa essa meditação sobre o perdão. Quando aqueles algozes o crucificam, o ultrajam, lhe dão vinagre para beber, expressa essa indiferença da humanidade, essa ingratidão dos homens mesmo. Quantas vezes nós somos indiferentes à paixão de Cristo, nós rezamos pouco com o crucificado. E o que é que Jesus faz mediante aquela dura realidade? Como Jesus sofreu, não é mesmo? A meu ver, não existe sofrimento, nunca existiu sofrimento maior do que aquele de Cristo. Quando a gente vai ver o filme da Paixão e ver aquela flagelação, tem hora que eu não aguento, eu fecho os olhos, não consigo, porque a dor, aquele desfalecimento, desfacelaram o corpo de Jesus, depois não colocaram uma coroa de espinhos e ele daquele jeito ainda sobe com a cruz ao Calvário, caindo. Tudo isso ele sofreu por amor de nós e nós, quantas vezes, meus irmãos, não correspondemos a tão grande amor? É um mistério muito profundo. Estamos caminhando para a 3ª semana da Quaresma e eu quero convidar você a trazer para a sua meditação pessoal esse perdão de Deus. Jesus nos perdoou, sim, o pecado era tão horrendo que ele precisou satisfazer a justiça de Deus, dando a sua vida. Somente Deus, somente Jesus, sendo Deus, a 2ª pessoa da Santíssima Trindade, poderia satisfazer aquela realidade humana mergulhada no pecado. E assim ele quis nos salvar. O mistério que somente pela fé a gente consegue penetrar, o mistério da dor de Cristo, o mistério salvífico de sua paixão, é muito profundo. Mas é um mistério a ser penetrado, meus irmãos e minhas irmãs, na medida que a gente vai dando um passo e vai parando diante do crucificado, rezando com ele,
buscando se configurar a sua dor, a dor dele, Deus ele vai em Jesus Cristo, o Pai vai em Jesus Cristo nos dando a graça de compreender um pouquinho mais, é um passo de vez, de cada vez, como os santos compreenderam e chegaram àquelas alturas, né, do crescimento espiritual. É muito profundo. Então quero convidar você a meditar como é que tem sido a minha vida de perdão. Assim Jesus perdoou a humanidade, mesmo sendo trajado, Jesus dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus perdoava e inocentava a humanidade naqueles algozes. Perdoa, eles não sabem o que fazem. E até hoje, porque a palavra ela é atual, ela se atualiza. A palavra ela é inesgotável, ela sempre tem algo novo a nos trazer, a nos remir. Jesus ele hoje quer nos motivar nessa experiência de perdão. Peça para Jesus na sua oração: Senhor, que eu perdoe aquelas pessoas que me ofendem, porque todos os dias nós somos, de certa forma, tentados pelo mal, meus irmãos. E pelas pessoas também que estão à nossa volta, que muitas vezes nos ultrajam, nos ofendem, mesmo que inconsciente, mesmo que por fraqueza, mas é assim, quando estivermos caminhando rumo à pátria celeste, nós vamos passar por isso, faz parte da nossa caminhada, da nossa purificação interior. Jesus se utiliza de tudo isso. Como é que está a sua vida de perdão, a sua capacidade? Pense naquela pessoa que hoje tem mais te feito sofrer, aquela pessoa que mais te preocupa, um parente seu, aquela realidade difícil no seu trabalho. Você tem conseguido perdoar? Fazer como Nossa Senhora pede, oferecer? Quereis oferecer-vos a Deus em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido, de súplica pela conversão dos pecadores? Quando a gente sofre e sorri para aquela pessoa, sem deixar ela se perceber, como Santa Teresinha tantas vezes viveu e testemunhou, a Santa do Amor, a gente também, em comunhão com Cristo, está reparando o pecado daquela pessoa e o nosso. Porque a partir do momento que você não aceita aquela dor, você perdeu ali a graça do momento. Mas se você diz assim: Jesus, reza no seu interior: Senhor, agora é o momento, eu aceito. Eu quero sorrir para essa pessoa. Isso aí é uma virtude heróica. A virtude heróica da caridade, do amor. Quando uma pessoa vai ser estudada para ser beatificada, são as virtudes cardeais e teologais que são estudadas de modo heróico. A fé, a esperança e a caridade. Então a caridade é a maior de todas. Quando eu amo, porque Jesus disse, né? Tudo se resume no amor de Deus e do próximo. Tudo. Que a gente saia daqui dessa meditação com essa máxima no nosso interior. Eu quero amar como o Senhor amou, dando a minha vida. E eu quero concluir partilhando uma coisa com vocês que Deus tem colocado no meu coração. Uma compreensão profunda do amor. Meus irmãos, se a gente pede a Deus, se a gente vai crescendo nessa compreensão do amor a Ele e ao próximo, e a gente vai colocando em prática, 90% dos nossos problemas são resolvidos, porque os nossos grandes problemas partem da nossa vida cotidiana, comunitária, social. É ou não é? Sejamos sinceros. Daquelas vezes que a gente não consegue amar e não consegue expressar o amor pro próximo, e aquela pessoa começa a se, nos tratar de forma assim um pouco mais ríspida. E também mediante os pecados com que as pessoas nos ofendem. É isso que nos faz sofrer, porque o que temos de mais belo é a relação com Deus e com o próximo. Saiamos daqui com essa certeza. Deus nos envia a amar. A amar como Ele amou, dando a vida, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, tem que doer. Porque se a sua forma de amar ainda não doeu como a de Cristo ali, é porque a gente ainda está assim, como bebendo leite na nossa vida interior. Então, peçamos a Deus essa graça. Concluindo, convido você a rezar assim comigo. Senhor Jesus, concede-me essa graça, de compreender e viver teu amor. Assim como Nossa Senhora se viveu. Amém. Vai dizer os teólogos que toda a dor que Jesus sentiu na cruz, Nossa Senhora sentiu na alma.
Claro que Jesus sofria na alma, mas ela na alma e no corpo, mas toda a dor da alma de Jesus ela viveu. Por isso é o grande modelo para nós de fé, de caridade, de esperança, porque ela sabia que ali não era a última palavra. Nossa Senhora ficou em pé até o fim. Que assim seja para nós também. Lágrimas de sangue nos teus olhos, destila gatilho da alma. Mãezinha, minha vida, a igreja quero consumir. Quero estar a teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus. Dizer que na loucura da cruz vou seguir. Nesta Ave Maria que vamos rezar, concluindo essa meditação da palavra, quero pedir a Nossa Senhora que guarde no nosso coração toda a palavra que foi semeada, a semente da palavra, para que essa palavra possa gerar frutos 100 por 1 e para que o inimigo não tire de nós essa semente, mas que de fato a gente possa guardar no fundo do nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós voltaremos